A paz do Senhor Jesus, minha querida irmã, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje estamos finalizando esta matéria de angelologia. É a nossa última aula dentro desse assunto de angelologia. Isso mesmo. E hoje, necessariamente, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, não é menos importante. Foi o nosso último assunto, mas não é menos importante, porque se está nas Escrituras, logo é um assunto que nós deveremos sim estudar, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre Satanás e a sua origem, seu caráter e também sobre os demônios, tá bom? Então vamos lá, vamos começar esta aula fazendo uma oração. Convido você a orar juntamente comigo. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos à sua presença para que nós possamos estudar esse último assunto relacionado dentro desta matéria de angelologia, da qual o Senhor nos permitiu chegar até aqui. E hoje estudaremos mais um assunto pertinente ao que está relacionado diretamente, Deus, às suas palavras, às suas escrituras. E nós estamos aqui estudando, e eu peço ao Senhor que abra a mente dessa irmã para que ela possa entender e compreender mais o ensinamento aí da sua palavra. É o meu pedido, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, minhas irmãs? Que Deus abençoe você. Então vamos começar a nossa aula. Daqui a pouco eu vou ler também um trecho de um livro muito importante. Bom, vamos falar então sobre Satanás, sua origem, seu caráter, sua atividade e seu destino. Iniciando então, irmã, este ponto de estudo aqui, tá bom? Qual é a origem de Satanás? Você sabia que Satanás, ele não era um serafim, ele não era um arcanjo, tá? Satanás, ele era um querubim. Ele é um querubim, na verdade, é um querubim caído. Isso mesmo. Dentro da perspectiva pentecostal da qual nós estudamos, Satanás não foi criado como maligno, mas foi criado como um ser angelical e glorioso, segundo a palavra de Deus, tá certo? Ele era um querubim, olha a classificação dele. Ele foi criado por Deus como um querubim ungido. Então, a classificação de Satanás, ela está... Deus não criou ele como Satanás, como mal, mas criou ele como um querubim ungido, tá? Dotado de perfeição e beleza. Os textos usados, né, pela teologia bíblica, como base pentecostal também, para a queda de Satanás, está lá em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 17, né? Embora o texto fale sobre um rei chamado Tiro, a leitura tradicional e pentecostal vê ali uma profecia de duplo cumprimento, revelando então a queda de um ser espiritual que estava no Éden e é chamado de querubim da guarda ou querubim ungido. Os principais pontos ali que nós encontramos em Ezequiel 28, que ele era perfeito nos caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Em quem? Nele, né? E o teu coração se elevou por causa da sua formosura. Olha só, o coração dele se elevou por causa da sua formosura. Outro texto, irmãs, que é usado também está lá em Isaías capítulo 14, isso mesmo, do versículo 12 ao versículo 15. Pega agora a sua Bíblia e faça uma leitura. Para um pouquinho esse vídeo e faça essa leitura, tá bom? Bom, aí fala, no livro de Isaías capítulo 14, fala exatamente sobre Lúcifer, né? Quando ele dizia, subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Tradicionalmente, entende-se que este texto descreve a rebelião e também logo a queda de Satanás. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, mostra que todos os seres angelicais foram criados por Cristo. Embora o Senhor não os criou para serem maus, mas eles foram criados com livre arbítrio. Então, mais à frente, depois que o Senhor o havia criado, ele estava já desfrutando da grandeza de Deus, ele se rebelou contra o Senhor. Em Judas, no capítulo 1, né, que é só um capítulo, né, em Judas 6, que é o versículo 6, lá é mencionado que os anjos, né, que não guardaram o seu principado, né, dentro de uma interpretação clássica pentecostal,
A referência aqui sobre não guardar o seu principado fala e retrata diretamente a origem de Satanás e de seus anjos, tá certo? Bom, a natureza e o caráter de Satanás. A natureza espiritual deste ser. Ele é um ser angelical, mas, porém, entretanto, corrompido, conforme 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 14, tá? É um ser angelical, porém, é um ser que se corrompeu, tá certo? Não é onipotente, onipotente é só Deus. Lembra, irmãs, que nós vimos isso na matéria de doutrina de Deus, que a onipotência é um atributo exclusivo de Deus. Então, Satanás não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente, tá? Ele possui inteligência, emoções e vontade. É um ser pessoal, mas ele não é um ser que possui os atributos que é exclusivamente de Deus. Ele não é onipotente, não é onisciente e não é onipresente. Quais são as características desse ser? As características morais e espirituais. Bom, segundo a visão tradicional pentecostal, à luz da Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé, minhas irmãs, o caráter de Satanás inclui mentiroso e enganador, conforme João capítulo 8, versículo 44. Todas essas falas que eu vou falar para vocês agora, essas palavras, todas aí estão com base bíblica, que eu vou citar aqui. Ele é mentiroso, então, e enganador, conforme João 8,44. Ele é homicida, conforme João 8,44. Ele é tentador, conforme Mateus, capítulo 4, do versículo 1 a 11. Ele é acusador, conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ele é opositor, ele é adversário, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Ele também é o pai da mentira, conforme João 8,44. Ele é mau, ele é perverso, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 19. Ele também é orgulhoso, conforme 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 6. E, diante disso, tudo que eu falei para vocês, ele possui algumas atividades. E quais são as atividades de Satanás? A Bíblia ensina que Satanás ele opera em 4 esferas principais. Ele tem várias, mas as esferas principais dele são no mundo espiritual, né? Conforme ele lidera um reino organizado, conforme Efésios capítulo 6 e versículo 12. Lembra que eu falei, irmãs, na aula anterior, que o mundo das trevas, ele é um mundo extremamente também organizado. Eles são organizados, sim, e eles agem assim. Nós temos base bíblica para isso, Efésios capítulo 6, versículo 12. No mundo espiritual, né, que é onde ele atua nas suas atividades também, ele coordena principados e potestades, ele também dirige anjos caídos e demônios. Anjos caídos e demônios. Ele também atua na humanidade, né? Ele cega o entendimento dos incrédulos, conforme 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. Ele também promove tentações, conforme Mateus, capítulo 4. Lembra da tentação de Jesus? Ele promove tentações, tá? Ele também provoca sofrimento, conforme Jó, capítulo 1, versículo 2. Lembra que ele tocou em Jó? Ele teve que pedir permissão para Deus, mas é ele quem promove o sofrimento. Ele também espalha engano religioso, tá? Conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele também promove a apostasia, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 9, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Tá? Ele também oprime e escraviza, conforme Atos, capítulo 10, versículo 38, conforme Lucas, capítulo 13 e versículo 16. Viu, irmãs? Olha como esse ser atua. Um dos pontos atuantes de Satanás também é na igreja. E aí você fala, na igreja? Sim, na igreja. Na igreja. Ele tenta se infiltrar através de falsos mestres, e muitas das vezes tem conseguido, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Ele também promove a divisão dentro da igreja. Sabe essa divisão que você vê na igreja acontecendo? Quem sai ganhando com isso é Satanás, é ele que está promovendo, e muitas das vezes as pessoas estão dormindo. Tem base bíblica para isso? Tem, tá lá em Tiago, capítulo 3, dos versículos 14 ao versículo 16. Ele também tenta os crentes individualmente, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo de número 5. Olha lá, continuando. Ele também esse ser atua na esfera
política e mundial. E não é o que nós estamos vendo acontecer, não só no Brasil, mas no mundo, irmãs. Paremos e pensemos, tá? Ele opera através de sistemas anticristãos, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 19. Ele influencia o governo dos ímpios, conforme Daniel, capítulo 10. Se você pode ler aí o versículo 13, versículo 20, tá certo? Ele também prepara, é ele que prepara o cenário para o anticristo, tá certo? Conforme lá, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Então, Satanás também atua nessa esfera política e mundial. Devemos ficar atentas, irmãs, concernente a isso. Mas não ficará impune, não, porque tem destino final para ele. E a Bíblia Sagrada deixa isso bem claro para mim e para você também. Vamos lá. Qual é o destino final dele? Para começar, ele foi expulso do céu. Isso já foi algo passado. Lá no passado, ele foi expulso do céu, conforme Apocalipse capítulo 12, dos versículo 7 ao versículo 9. Ele foi derrotado na cruz. Então, no passado, ele foi expulso do céu. Na cruz, ele foi derrotado, já foi consumado, tá? Conforme Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ele será preso no milênio, conforme Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 3. Ele será libertado por breve tempo, conforme Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 9. E a derrota final dele vai ser conforme Apocalipse capítulo 20 e versículo de número 10, tá certo? E também será lançado no lago de fogo eternamente, conforme aí Apocalipse capítulo 20. Esse é o destino final, tá? Então, dentro da teologia clássica pentecostal, entendemos, à luz da Bíblia, que o destino de Satanás já está decretado e é irrevogável. Não tem como revogar, tá certo? Então, falamos aí, em primeiro momento, sobre Satanás. Agora, falando sobre os espíritos maus. Na teologia pentecostal, os espíritos maus, eles são... Quem são os espíritos maus? Vamos lá. Seres espirituais malignos, subalternos de Satanás, enviados para perturbar, oprimir e enganar. Temos exemplo bíblico para isso? Temos 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Espírito maligno da parte do Senhor em Saul. Gente, quando se fala da parte do Senhor, não quer dizer que Deus que criou o mal, gente. Que isso fique bem claro, porque isso acaba confundindo a mente das pessoas. Mas Deus, na sua permissão, né, ele permitiu, né, não criação moral do mal. Deus não criou a parte moral do mal. Entenda bem isso. Não foi Deus que criou o mal, mas ele permitiu, tá? É diferente, tá bom? E aí, outro exemplo bíblico, espírito de engano, que são os espíritos maus, né? Conforme 1 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 23. Espíritos imundos, conforme Mateus, capítulo 12, versículo 43. E também espíritos enganadores, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo de número 1. Quais são as funções desses espíritos maus, irmã Priscila? A Bíblia deixa claro. Qual é a função? A função dele é enganar, oprimir, perturbar, induzir ao pecado e criar confusão espiritual. Vai vendo, minhas irmãs, tá? Agora, quem são os anjos caídos? Como eles se distinguem dos demônios, né? Quem são? Os anjos caídos, eles são os anjos que seguiram Satanás na sua rebelião. Ou seja, conforme Apocalipse capítulo 12 e versículo 4, quando a Bíblia fala da terça parte das estrelas, nós aprendemos isso na aula passada. Judas 6 também, né, diz assim que os anjos caídos são os anjos que não guardaram o seu principado, né? Ou em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, também diz lá, olha, alguns estão presos. E em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que outros atuam como principados e potestades. Agora, os anjos caídos, irmãs, eles operam nas regiões celestiais, eles influenciam governos e nações, conforme Daniel 10. Eles executam as estratégias de Satanás e ele atua na esfera espiritual, e eles não encarnam.
tá? Eles não encarnam. Importante, os anjos caídos não possuem corpo físico, mas também não buscam habitar em corpos humanos como os demônios, tá? Os demônios sim, tá? Agora vamos lá. Os demônios. O que são demônios? A interpretação clássica pentecostal os define como espíritos malignos, incorpóreos, que precisam de corpos para atuar no mundo físico, diferente dos anjos caídos, associado à possessão e influência demoníaca, tá certo? Base bíblica, Marcos 5 e 2, espíritos imundos. A Bíblia fala lá em Marcos 5 e 2 sobre que eles são espíritos imundos. Legião, né? Marcos capítulo 5, versículo 9. Espírito mudo e surdo, Marcos capítulo 9, 25. Espírito imundo, eles buscam repouso, tá lá em Mateus capítulo 12 e versículo 43, isso mesmo. E eu quero ler uma parte aqui rapidinho para vocês, esse livro aqui do pastor Walter Brunelli, que é A Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida, do pastor Walter Brunelli. Quem são os demônios? Os demônios são seres espirituais da maldade que atuam poderosamente no reino das trevas e são representados em tudo o que fazem por seu príncipe, o diabo. Eles também buscam corpos para se satisfazerem e para executarem suas obras más, com o propósito de destruir pessoas as quais usam. Apesar de toda a sua força, eles podem ser vencidos e controlados pelo poder que há em nome de Jesus. Lucas 10, 17, Atos 8 e 7, Atos 16, Atos 16, versículo 18. No Novo Testamento, lemos muito acerca de demônios, mas a Bíblia não revela claramente a origem deles. Então, a Bíblia não revela claramente a origem desses demônios, suscitando daí algumas conjecturas, ainda que possam ser os anjos decaídos, como veremos. Segundo boa parte dos estudiosos, os demônios não pertencem à mesma classe dos anjos decaídos. Então, irmãos, para muitos estudiosos, os demônios são diferentes dos anjos caídos, tá? Mas vamos continuar aqui. Para muitos teólogos, doutores da teologia, trata-se de uma outra categoria de espíritos maus e arruaceiros que atuam no mundo causando problemas à vida em geral e que, não obstante terem Satanás como seu chefe, não fazem parte dos que foram expulsos com ele do céu. Eles separam os anjos decaídos dos demônios, com base no texto de Judas 1 e 6, que diz: E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Há uma repetição deste texto em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 4. A lógica dessa posição repousa no fato de que eles foram postos em prisão. Desse modo, como eles poderiam ter se transformado em demônios, né? Já que em Judas, capítulo 1, versículo 6, diz que eles foram colocados aí em prisões, né? Em prisões. Bom, para resolver o problema, recorrem à antiga tese apresentada por escritores judeus do segundo século a.C. e aceita por alguns pais da igreja até o quarto século da era cristã. E aí, tinha uma tradição, que é uma tradição, né? É uma teoria bem antiga, que alguns diziam, né, que os demônios são frutos do cruzamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, conforme a narrativa de Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Então, há duas interpretações para o texto de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Uma sobrenaturalista e outra naturalista. Bom, a interpretação de que os demônios resultam do cruzamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens é a sobrenaturalista. E aí, vem o que acontece? Vem documentos antigos que trazem consigo essa teoria, e são os seguintes. Vamos lá, primeiro, contexto judaico, a Septuaginta. Lá no 3º século, aí vem Enoque, né? Usa até o texto lá de uma parte da Bíblia, de Apócrifos, né? Capítulo 6, versículo 4 e capítulo 7, né? Então, essa Septuaginta vai usar esse termo, vai usar a Septuaginta para defender essa tese que os demônios aí são
um cruzamento, fruto de um cruzamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, conforme essa narrativa do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Então aí muitos pais da igreja levantaram, né, essa tese, né? Muitos pais da igreja vão levantar essa tese que trata-se disso. Porém, trata-se de uma teoria antiga que voltou a ganhar força entre os eruditos, mas há uma refutação concernente a essa teoria, né? Que apesar de haver grande número de eruditos que aceitam essa possibilidade, cabe ressaltar que nem todos perfilam com eles. Levantamos aqui nossas indagações e falas encontradas nesta teoria. E aí o pastor Walter Brunelli, ele vai falar acerca aí dessa refutação, tá? Então, vamos aí avançar diante dos nossos estudos. Então, minhas irmãs, o pastor Walter Brunelli, ele vem refutando essa teoria, né? E aí ele diz, na página de número 461, deste livro. Apesar de haver grande número de eruditos que aceitam essa possibilidade, que os demônios são, vamos dizer assim, fruto, né, desses anjos caídos com as mulheres, né, com essas mulheres, no qual aqui já foi falado, ele vem refutando então. E aí ele traz algumas indagações e falhas encontradas nessa teoria. Primeiro, não vou ler todas, mas vou ler pelo menos uma, que ele diz assim, ó, haviam naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram a filha dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, conforme Gênesis capítulo 6 e versículo 4. Então são gigantes, portanto já existiam naqueles dias, antes da geração dos filhos de Deus, com as filhas dos homens, né? E ele vai refutando, trazendo várias refutações concernentes a isso, né? A este assunto. Mas vamos lá. O que se sabe, que a gente tem que ficar bem claro para nós aqui nesta aula, minhas irmãs, com muita propriedade, é que, concernente aos demônios, eles são seres espirituais da maldade e que atuam poderosamente no reino das trevas e são representados em tudo o que fazem por seu príncipe, que é o diabo, tá bom? Então, assim, eu não vou entrar muito nessas questões, tá? Mas aqui, se você tiver interesse para se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu te dou a dica. Esse livro, ó, Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida, do pastor Walter Brunelli, tá bom? Walter Brunelli. Então vamos lá, falamos sobre a atividade dos demônios, a origem, né? Nós sabemos quem são eles aí, né? Então eles são demônios, eles são espírito dos anjos que caíram com Satanás. Mesmo seres apenas em níveis diferentes de atuação, tá certo? E tem alguns pentecostais, tem até alguns pentecostais que admitem, né? Clássico, por exemplo, pentecostais clássicos que admitem a possibilidade, sim, dos demônios serem espíritos de uma raça pré-adâmica, mas isso não é uma posição final aí da Bíblia Sagrada, tá bom? Bom, vou avançar, minhas irmãs, concernente a esse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço a vocês que depois me procurem, tá? Me falem. E quem quiser tirar suas dúvidas, amanhã nós temos aula em tempo real, tá bom? Deus abençoe a partir das 8 da manhã. Então vamos lá. A organização do reino das trevas. Organização do reino das trevas. Nós aprendemos isso na semana passada, falando aí sobre batalhas espirituais, certo? E segundo a hierarquia do mal, ela é organizada assim. Satanás, ele é o príncipe, né? Aí vem os principados, que são os anjos caídos de alta posição. Tem as potestades, tem os príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade, que são quem? Os demônios, que é o que nós acabamos de ver aqui, tá bom? Agora, uma pergunta que não quer calar, né? E não menos importante, mas ela é extremamente importante. Como que a igreja enfrenta Satanás e os demônios? Nós vimos isso na aula passada, mas vamos lá. Em nome de Jesus, não é no nosso nome, é no nome de Jesus, tá? Conforme Marcos, capítulo 16, versículo 17.
usando as armaduras de Deus, conforme Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Resistência espiritual, resistir o diabo, lembra que a palavra do Senhor manda lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Consciência da vitória na cruz, conforme Colossenses capítulo 2 e versículo 15. Santificação, conforme Tiago capítulo 4, versículo 8. E na plenitude do Espírito, irmãs, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18. Tá certo? Então vamos avançando. É assim que nós vamos vencendo, tá? Agora, só pra gente finalizar então, pra gente finalizar, o que nós sabemos também é que os demônios, irmãs, eles estão... isso eu quero falar para vocês, achei de extrema importância. Eu ia parar a aula agora, né, nesses 25 minutos, porém eu achei importante falar sobre isso. É muito importante, mas porque eu acho que uma das coisas que nós precisamos pedir para o Senhor nesses últimos tempos é o discernimento espiritual, irmãs. Vamos pedir para o Senhor discernimento espiritual, tá? Bom, o chefe dos demônios, a gente já sabe quem é, que é Satanás, ele já foi julgado e receberá sua sentença, conforme Lucas capítulo 10, versículo 18, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 10, tá? O que significa que todos os seus súditos também serão condenados à derrota final. E essas advertências são de suma importância, a fim de que os cristãos estejam sempre vigilantes acerca das ciladas de Satanás, tá? Por quê, irmãs? Porque os demônios estão relacionados aos ídolos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, referência. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, irmãs. Olha lá. Os demônios, eles também podem realizar milagres, irmã Priscila? Podem. Apocalipse, capítulo 16 e versículo 14. Tá bom, irmãs? Fiquem atentas. Os demônios exigem cultos? Exigem cultos. Conforme Levítico, capítulo 17, versículo 7. Conforme Salmo 106 e 37. Os demônios têm suas próprias doutrinas, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Os demônios têm medo de Deus, conforme Tiago, capítulo 2, versículo 19. E os demônios abrigam-se em escombros, conforme Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. E os demônios estão sujeitos à autoridade dos crentes, que é dada em nome de Jesus, conforme Lucas, capítulo 10, e versículo 17. Bom, minhas irmãs, nós estamos finalizando mais uma matéria, finalizando então mais uma aula, e eu espero em Deus que você tenha entendido e compreendido um pouco mais deste conceito do que nós estamos trabalhando dentro da matéria de angelologia. É um curso básico, né? É um curso que não me aprofundo tanto, mas eu quero dizer para você que é extremamente importante e para que todas vocês estejam atentas. Amém? Que Deus abençoe você. Nós vamos orar agora. E eu quero orar também pela vida da sogra da nossa irmã Maria, a nossa irmã Marlene. Nós estamos em oração por ela e eu creio que Deus fará o melhor pela serva dele. Tá bom? Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por mais uma aula, por mais um momento diante da tua presença, te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer por essa aula, Senhor. Ainda que rápida, mas eu tenho certeza que o Senhor, Pai, tem nos dado graça para que nós possamos ter o interesse de buscar nas Escrituras, buscar na palavra o conhecimento e o crescimento. Meu Deus, eu quero te honrar, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Quero te louvar por cada uma das tuas filhas que já assistiram essa aula, que o Senhor continue abençoando. Também apresento a ti a vida da nossa irmã Marlene, a sogra da nossa irmã Maria, que está aqui na sala de aula. Meu Deus, visita ela ali naquela UTI. Visita, Senhor, ela se encontra ali precisando de um milagre. E eu sei que o Senhor faz milagres.
Deus, eu peço ao Senhor, visita todos quantos também, tem muitos, meu Pai, que estão nos hospitais, que estão ali à beira da morte, que estão passando por um vale sombrio da sombra da morte. Eu peço ao Senhor, Pai, visita essa vida agora, com cura, com libertação, com transformação e principalmente com a salvação. É o meu pedido nesta tarde, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, abençoa as tuas filhas e a cada uma, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém? Deus abençoe, minhas irmãs. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente e infinitamente mais.